Bom dia! Hoje vamos falar sobre um assunto bem bom, que eu gosto muito. Hoje vamos falar sobre as máscaras, na verdade, de Dionísio, e adaptei a nossa realidade para entender o que daria para aprender, né, das lições das máscaras de Dionísio. Então vamos lá, hoje eu vou começar de uma maneira diferente, é sábado, né? Então hoje vai ter musiquinha ao vivo aqui para iniciar, em vez de ser a música ali do iPad, né? Já para inspirar a gente. Vamos lá, aguardando o pessoal chegar então. Uma música que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre as diversas máscaras, então Dionísio, ele é 1001, né? E a gente vai também falar sobre isso, né? Aplicado à nossa realidade. Vamos lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Opa, perdão. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Fica difícil tocar e controlar aqui, né? Gravado é uma coisa. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje vamos de metamorfose ambulante, que vai ter tudo a ver com o nosso assunto, né? Depois eu vou gravar bem bonitinha inteira para vocês, tá? Bom, pessoal, essa música, né? Ela diz muito sobre mim, né? Até depois da live eu vou fazer uma postagem de uma foto quando eu tinha acho que 18 anos naquela foto. E naquela época no Orkut, né? Pra quem, todo mundo aí tinha Orkut, né, e tal, a gente tinha um Quem Sou Eu, né, no Orkut. E tinha essa música, né, como descrição, né, no Quem Sou Eu. Porque eu tinha muito vivo dentro de mim de que eu era uma metamorfose, né? Eu não era uma só, né? Sempre fui de ser 1001. Então, hoje o nosso assunto, né, vai ser muito bonito, né? Eu acho, assim, a gente reconhecer a nossa multiplicidade, né? Dionísio, ele não é, ele está, né? Então, cada máscara que ele coloca em cada momento, né, ele é um. Então, ele está sendo um, né, na verdade. Então, ele se permite ser múltiplos, né? Então, a gente vai aprender muito isso hoje com ele, porque às vezes a gente fica com uma ideia, né, de que a gente tem que ser um só, ter um propósito de vida, e a gente começa a se frustrar porque a gente às vezes não encontra esse tal propósito que todo mundo tem, menos a gente, né? E se torna às vezes pesado, né? A gente se cobra muito porque a gente não é igual, enfim, né? Eu sei que aqui várias pessoas também têm essa característica, né? Então, estamos falando de artistas, né? Eu vejo não só, né, os artistas os pintores, os músicos, enfim, mas tanto que Dionísio, ele é o deus do vinho e das artes, né? Por quê? Porque o vinho também tem muito em comum, né? O vinho é uma arte. A gente
essa sensibilidade que a gente tem de viajar através do vinho, né? Que eu tô falando de pessoas que realmente, né, se permitem, né, experienciar assim o vinho de uma forma diferente, né, com os sentidos, com as emoções, que eu acredito que quem tá aqui no canal acompanhando, né, tem essa pegada, né, não fica ali só na análise técnica, enfim, do vinho, né, aquela frieza, não é sobre isso que a gente fala aqui. A gente, para viver isso, a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Tem que ter o lado artístico, né? Tem que se permitir sentir o vinho, né? Quando a gente comunica o vinho assim, né, com esse brilho nos olhos, é porque a gente sente, porque a gente vive isso, né? Porque a gente se emociona, porque a gente quer, né, contagiar, passar adiante a nossa mensagem, porque é algo que a gente viu que a gente ganhou muito com o vinho, né? Abriu nossa mente e a gente quer outras pessoas também, né, que vivenciam o mesmo. Então, né, a gente vai ver que, né, a gente não precisa, né, ou ser músico, ou ser pintor, enfim, para viver isso, né, para ter essa multiplicidade, né, enfim, né, eu acho que a gente tem uma sensibilidade bem apurada, né, para quem escolhe viver de vinho, normalmente é uma pessoa mais sensível. Bom, gente, então, né, vou deixar o violãozinho de lado, porque, né, ainda tá cedo, né, quem sabe aí no final eu volto e encerro a nossa live com mais uma canjinha, né? Porque aí de repente já tô mais aquecida e sai melhor. Vamos lá. Então, deixa eu só abrir aqui minhas notas, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Como eu falei com vocês, deixa eu só botar um fundinho musical. Como eu falei com vocês, a gente vai falar sobre as máscaras de Dionísio, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Dionísio, né? Todo mundo sabe, Dionísio é o deus do teatro também, né? E o teatro grego, né? Antigamente, até hoje, né? O pessoal usa muito, né? Na dramaturgia, as máscaras, enfim, é uma característica bem típica, né? Algo bem realmente marcante. E o que isso quer dizer, né? Quando eu coloco a minha máscara, né, eu sou aquele personagem, né? Não é mais a Carol que tá ali, né? Agora é o personagem. Quando a gente fala de teatro, é isso que acontece, né? A gente se transforma, né? Se muta mesmo, né? E pode ser diversos personagens. Então, as máscaras de Dionísio, elas vêm para isso, para mostrar, né, a possibilidade de personagens, mas as máscaras, elas também acabam revelando, é muito legal, porque as máscaras de Dionísio, bom dia aí, pessoal, eu nem tinha respondido, né, porque eu tava tocando, desculpa, tá? Desculpa aí a todos, obrigada aí todos que estão aqui acompanhando. Bom, as máscaras de Dionísio, elas vêm não só pra gente, né, se transformar, né, ser outras pessoas, estar sendo, né, outros, mas as máscaras, elas também vêm para revelar, né? É legal que tem esses dois lados, né? Tem um contraponto aí. Caiu tudo aqui, gente. Dionísio, ele vem também para tirar as máscaras. Vocês sabiam disso? Ele vem tirar as máscaras, ou seja, tudo aquilo que a gente acha, né, que a gente tem como verdade, né, que é certeza absoluta, né, ou que muitas vezes, né, tá aí sendo difundido, promovido como verdade. Dionísio, ele vem e tira todas as máscaras, traz tudo à tona, né, vira o mundo do avesso, né, e mostra o que realmente é verdade, o que tá por trás dessas máscaras. Então tem esses dois lados, né? Imaginem só, né? Eu estudando ali sobre Dionísio, né? Eu aprendi que ele era o deus menos político de todos. Ou seja, né? O que a gente fala assim, Carol, tá falando de política, de politicagem, sabe? Assim, de fazer a social, de ter que puxar o saco, essas coisas. Então, ele era o menos político de todos, né? Ele não precisava provar nada para ninguém, ele não precisava ser, né, quem ele não era pra ali no meio, pra estar agradando, né, pra ser popular, nada disso.
Então, Dionísio, ele é um deus da autenticidade, né? Que isso tem a ver com a nossa missão, né, gente? Quando eu falo pra vocês que a gente vai ser, né, um criador de conteúdo autêntico, né? Que aqui eu luto muito, eu tenho essa bandeira, né? A gente não vai ser só mais um perfilzinho falando de vinho, a gente vai ser um perfil autêntico, né? Tanto que, né, a minha ideia, né, eu falo para várias pessoas que criam conteúdo, né? Se fosse parar para pensar, se todo mundo fosse ser só mais um perfilzinho de vinho, a gente ia ser concorrente, certo? Porque todo mundo tá falando a mesma coisa, né? Então, quando a gente tem um perfil autêntico, que a gente cria um conteúdo com a nossa digital, né? Que ali, né, vocês veem que a Carol tá ali por trás do conteúdo, mesmo falando de vinho, a gente não é mais concorrente. Porque vão ter as pessoas que vão se identificar com a Carol, vão ter as pessoas que vão se identificar com a Cris, com a Laís, com a Karina, enfim, né? E aí, cada um vai ter a sua tribo. Mesmo que a gente fale de vinho, todo mundo. Mas cada um vai trazer. A Carol traz o violão dela aqui, quem se identifica, né? A Larissa, ela traz a poesia. Então, assim, cada um vai ter a sua tribo, entendeu? Isso é muito bonito, porque a gente pode falar de vinho todo mundo e não vai ser concorrente, né? Aquela ideia do Oceano Azul, né? Pra quem conhece aí. Então, isso tem muito de Dionísio, né? É criar algo autêntico, algo que é a gente, né? A gente pode unir múltiplas paixões, né? Isso a gente vai falar sobre isso hoje. A gente pode unir múltiplas paixões para passar a nossa mensagem, tá? Então, muita coisa do que a gente já viveu, né, das nossas experiências passadas, elas vão ser úteis, tá? A gente não tem que separar as coisas, esquecer o nosso passado, as nossas histórias, como eu falei com vocês já, né, desde o início aí da imersão. Então, a gente vai atrair quem vai se identificar com a gente e, ao mesmo tempo, também vão ter as pessoas que não vão se conectar com a gente. E aí elas vão buscar outras pessoas, certo? E tá tudo bem, tá? A gente não tem que querer atrair todo mundo, né? Vamos aprender com Dionísio ali, né? A gente não precisa ser político, ficar sendo aquela água de chuchu ali sem graça para agradar todo mundo, tá? Por favor, né? Acho que essa é a maior lição da nossa imersão, né? Que a gente realmente absorva isso, né? Que a gente, né? Porque, gente, por favor, né? Você ficar falando pra tudo, pra todos, né? Você não fala pra ninguém, tá bom? Então, vamos aprender com o Dionísio. Vamos lá, gente. Como eu falei, né? Dionísio vira o mundo de ponta cabeça, né? Então, tudo que a gente tinha aprendido aí, de repente, né? O que a gente tinha ouvido, tá vindo aqui, né? Ele virando tudo, né? Pra nos mostrar um outro ponto de vista, né? Tirando as máscaras aí, né, das farsas, né, desses métodos milagrosos que o pessoal vende por aí, né, que você vai enriquecer do dia pra noite, né, enfim, sem estratégia nenhuma, né, e tal, porque ele vem nos revelar toda a verdade, tá? E aqui eu tô falando de tudo, tá, gente? Não é só sim, né, só de marketing digital, né, do universo, tá? Então, assim, eu tenho certeza, né, eu confio bastante, né, já teve uma aula sobre isso, né, sobre o confiar, e quando eu me propus a criar essa imersão, eu tô muito aberta, né, a ser um canal, mas, assim, ao mesmo tempo, né, eu tenho muita humildade em reconhecer que muita coisa, né, que vem uma palavra ou outra que não tava, né, aqui no meu script e tal, né, no meu roteiro, porque eu tô me permitindo isso, né, e porque tem que acontecer mudanças, e eu confio sim que essas mudanças estão acontecendo, né, depois no final já tô pedindo feedback sempre para vocês, né, mas eu tenho certeza que sim, né, que essas mudanças, elas estão vindo, né, de forma natural, né, elas estão acontecendo, tá? Por quê? Porque, né, para quem tá aberto à mudança, ela vem, né? E a gente precisa estar aberto. Bom, vamos lá então, né, cara? Gente, Dionísio, né, na teoria, ele tinha 9 máscaras, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, né, de como
ele sempre estava, né, em uma de suas máscaras de forma diferente, né? Mas sempre estando, né? Você tá consciente ali do seu momento, do seu presente, né? Isso eu acho que é muito importante. Já falei isso também em outros momentos, né? É a gente se desligar do passado e do futuro, né? Porque muitas vezes, ou a gente, né, a questão das sombras, a gente fica vivendo uma mágoa, arrastando ali. Por quê? Porque a gente tá ligado ao passado, né? Porque a gente não resolveu algo lá no passado, por isso que nossa, né, segunda aula já foi sobre isso, pra gente acertar as contas, fazer as pazes, enfim, tocar a vida, né, e viver o presente. Ou também tem o outro lado, né, sofrer por antecipação, né, de não confiar, de não abrir mão, de deixar, né, acontecer o que tem que acontecer. Às vezes a gente fica querendo estar no domínio das coisas, vem uma pandemia e mostra pra gente que não é bem assim, né, que a gente tem controle de nada, né. Então, tem os dois lados, né, a gente precisa estar, né, estar presente em todas as nossas ações, tá? Então, se a gente hoje aqui, né, nossa metamorfose ambulante, né, quem você é hoje e tal, não se preocupa com o futuro lá daqui a 50 anos, né? É claro que a gente vai ver que a gente precisa ter estratégia, planos, né, e tal, mas assim, é o seguir o passo a passo, é o hoje, tá? É aquele caminho da peregrinação, né, de que cada dia você tem que acordar e caminhar, né? Então é isso daí que a gente tem que fazer para conseguir chegar lá. Se a gente fica só olhando lá, se eu ficar só olhando para né, Santiago de Compostela, lá pro final, né, pra chegada, eu não ia, né, chegar nunca, porque eu ia ficar pensando no futuro e não ia fazer o que tinha que ser feito, né? Então, quais são as máscaras de Dionísio, né, na história? Desde o amor, né, tem a máscara do amor, a máscara da saúde, das paixões, da democracia, da rebeldia, do ódio, da irracionalidade, tá? Então, assim, vocês verem que tem de tudo ali, né? Tanto que a gente sabe, né, que eu falei, ele tanto é o Deus da quietude, né, do silêncio, quanto é o Deus da loucura, né? Então, nesse meio de campo tem muitas máscaras aí, né, pra acontecer isso. E vocês acham que a gente também é assim? A gente tem nossos momentos aí? Ou ninguém, todo mundo é 100% uma coisa? Como é que é? Eu, pelo menos, tenho bastante, né? Inconstância às vezes, né? Momentos aí que, né, a gente parece até que é bipolar às vezes, né? Então, não sei se mais alguém é assim. E o que que isso vem nos dizer, né? Aqui não falando de temperamento, tá, gente? Mas eu vou entrar num assunto que para alguns já sabem, né? Que eu já falei aqui no canal da multipotencialidade, mas outros, né, não. E tem muita gente chegando sempre no canal. Tenho que, né? Esse assunto é muito importante, né? Porque eu, quando descobri isso, deu aquele alívio, me senti tranquila, parei de deixar de me sentir um ET. Então, Dionísio também ele vem nos falar disso, né? O que é a multipotencialidade? Sabe quando você se sente, né, 1000 em 1, né, que é o que eu tô falando aí das máscaras, né? Você se apaixona por um novo projeto agora, agora eu vou empreender, vou criar conteúdo digital e tal, vou criar meus infoprodutos, meus cursos, enfim, tô decidida, né? Aí você já tá decidido, você estudou, já tá, sabe, assim, aí você mergulha de cabeça naquele projeto, né? Começa a ir a fundo, se capacita, faz tudo o que tem que fazer e tal, tá encantadíssimo. Agora é o projeto da minha vida, né? Você fica naquela e começa já, né, já fala super empolgado pra todo mundo, né? É aquele super projeto que vai revolucionar tudo, agora vai, né? Aí daqui a 2 anos, né, às vezes até menos, né, aí você encontra as pessoas na rua, e aí, Carol, como que tava aquele projeto? Agora eu já tô em outra. Agora, aquilo lá passou e tal, nem era aquilo tudo. Aí tu já começa a falar de outro projeto, né. Não sei se alguém aí também, né, se sente assim, né, que já teve inúmeros projetos, né, inúmeras paixões, como eu falo. E, né, pra ti, você tá sempre, né, amigo, você mergulha mesmo de cabeça naqueles projetos. Não é assim, um projetinho, né, que, é mais um projetinho. Não, você fica convicto mesmo daquele projeto, né, que vai ser a diferença, você se dedica mesmo. Só que depois de um tempo, vem outra coisa que mexe mais com você, que te inspira, que
te leva, né? E aí você mergulha de novo naquele outro projeto. Isso aí é a multipotencialidade, tá? É a gente ser igual um canivete suíço, né? A gente gostar de mil e uma coisas, tá? Então, eu desde pequeno sou assim. Até eu ouvia as pessoas falando e tal, tinha amigos próximos que falavam, mas assim, as pessoas nunca falam isso como uma qualidade, né? Sempre algo ruim, né? Que você gosta de tudo, né? Que você é sempre num sentido, né? Como se você não fosse decidido, né? Você tem que decidir. Quando a gente é criança, o que você vai ser quando crescer, né? Cris também? Pois é. O que você vai ser quando crescer? Eu até tinha, né, uma ideia por uns anos, eu fiquei com isso na cabeça de que eu queria ser veterinária, né? Até que nesse ponto, quando eu era criança, eu tinha a respostinha. Mas, por quê? Porque eu amava animais, né, muito, até hoje, né, eu sou muito, assim, dos bichinhos. Mas quando comecei a crescer, aí eu comecei a me questionar, né, comecei a ter inúmeras possibilidades. E quando chegou realmente o momento de escolher, né, não queria mais ser veterinária, né, e eu tinha inúmeras possibilidades, infinitas. Eu comecei a fazer o meu técnico em química, então pensei em ser farmacêutica, eu pensei em ser química, engenheira química. Depois eu pensei em ser produtora cultural, né? Várias coisas, perfumista, né? Enfim, né? Aí a gente vai indo, né? Até que, né? Aí eu me matriculei para cinema, mas não fechou a turma. Então, assim, pra vocês terem noção, né, de que não foi assim, a enologia, eu já desde pequena, assim como eu tenho, por exemplo, né, o Joel mesmo, né, ele desde sempre, ele sabia já. Claro, quis ser jogador de futebol, mas tirando isso, era enologia já e nunca se questionou em fazer diferente. E ele fez o técnico em enologia, o superior, após, entendeu? Não teve essa... agora eu vou mudar, né? A Carol fez depois a graduação, depois foi fazer o mestrado em enoturismo, que já é outra ramificação, né? Tá aqui hoje trabalhando com conteúdo digital, com marketing digital, entendeu? Eu me permito, tô sempre mudando, né? Então, isso é uma característica, né, dos multipotenciais, tá? E aí, gente, a gente não tá sozinho, né? Existem vários multipotenciais, tá? Então fiquem tranquilos aí, ó. Não se sintam peixe fora d'água, né? Como muitas vezes a gente se sente aí por anos, né? A gente não se enquadra ali, né? Naqueles perfis de especialista, né? Que a maioria das pessoas, elas são especialistas, né? Os multi não são a maioria. Então, a gente muitas vezes se sente um peixe fora d'água, né? Se sente perdido, se sente sem foco, né? Entediado. Poxa, a gente começa a se cobrar, caramba, vai ser mais um projeto que eu não vou levar adiante, né? Por que eu não me decido? A gente começa a ficar, né, naquela angústia, né, sofrendo ali, sozinho, né? A gente fica sofrendo sozinho, porque ninguém entende, né? As pessoas, meu Deus, mas tu não se decide, né? E aí, o que nos incomoda, o que começa a acompanhar aí, né, a vida de um multipotencial quando ele não é compreendido? O tédio, né? A gente tende a se entediar, né, a ficar cansado, assim, tipo, esgotado mesmo, né? Porque a gente ou enjoou já daquilo, né? A rotina, pra mim, por exemplo, eu vejo que a rotina, ela me faz bem. Eu tenho necessidade de ter, né, aqueles compromissos, de ter o compromisso, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter, né, a rotina, meus horários, né? É difícil pra mim, tá? Eu confesso que é bem difícil, mas eu sei que me faz bem, por exemplo, ter os horários pra comer certinho, pra fazer atividade física, pra estudar, pra me dedicar, né, a trabalhar, enfim, tudo com os horários me ajuda. Só que é entediante, né? Eu fazer todo dia a mesma coisa é muito difícil pra mim, né? Então, mesmo na rotina, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ser uma rotina dinâmica, né? Digamos assim. Tá, eu tenho o horário pra trabalhar, pra estudar, mas eu não vou estudar todo dia a mesma coisa. Eu não vou conseguir trabalhar fazendo todo dia a mesma coisa, porque dá 6 meses, né? Eu trabalhei em laboratório por muito tempo, tanto pela química quanto pela enologia. Dá 6 meses que eu tô fazendo aquelas análises lá, eu já não aguento mais. No início é ótimo,
mesmo, né? Tô aprendendo uma análise, outra, até você dominar tudo. Depois que você dominou, que você só tá fazendo aquilo repetidas vezes, meu Deus, é insuportável pra mim. É algo que eu não consigo ficar. Deu 6 meses, já deu. O meu prazo é o meu limite, né? Porque eu sinto que eu não tô, sabe, assim, eu fico numa zona de conforto, pra mim não me faz bem, parece que é estagnada, né? Então, o multipotencial, ele tem essa necessidade de estar sempre estudando coisas novas, aprendendo coisas novas, né, se desenvolvendo. Então, pessoal, né, vamos lá, né, se você é uma pessoa, que você olha o seu currículo, é aquele currículo meio Frankenstein, né, que tem de tudo, sabe assim, que você tem que montar um currículo diferente para cada vaga que você vai aplicar? Não sei se vocês, né, já passaram por isso, porque eu, no início, né, eu tinha um currículo que tinha tudo, né, e aí o pessoal dizia, olha, assim, você não vai ser selecionada, né, você mostra, cada pouco você trocou de emprego, cada pouco você, né, tá fazendo algo novo. Isso aí não é bacana, ninguém vai querer te contratar. Então você montava o seu currículo, né, adaptado à vaga que você queria conquistar, né? Então se era uma vaga mais que demandava minhas habilidades artísticas, era um currículo, um já mais para a área técnica, uma coisa, né? Enfim. Então, um currículo bem Frankenstein, né? O quanto que a gente não se sente mal por ter lá no nosso currículo de 2 em 2 anos um novo emprego, né? Ou não é horrível, sei lá, a sociedade nos cobra muito isso, de que você tem que ficar anos no emprego, né? De que você não fica pulando de galho em galho, né? Assim. Então, até, né, eu descobri isso, eu me sentia bem mal, né? E assim, eu descobri essa multipotencialidade há pouco tempo, né? Que isso era, né, algo que eu não estava sozinha nessa, né? Então por isso que eu acho que é legal a gente partilhar isso cada vez mais, né? Porque a gente consegue se entender, né? Quem passa por isso também, né? Começa a ver que, tá bom, não sou um ET, né? Não sou um ET. E aí, pessoal, hoje a gente se sente um ET, né? Hoje é errado você ter múltiplas paixões, você ter múltiplas habilidades. Mas se a gente parar para analisar, né, no período, né, da Renascença, isso era uma super qualidade. Todo mundo era assim, né? Os grandes sábios, os grandes gênios, né? Eles eram multipotenciais. Isso era uma qualidade, né? Todos os grandes mestres que a gente estuda, né, seja na matemática, na física, na química, nas humanas também, né, a gente tem esses grandes mestres, né, para quem eu gostava muito, né, de matemática, então os grandes nomes aí da matemática, mas enfim, né, Pitágoras, você pega também, né, Einstein, você pega Leonardo da Vinci, todas essas pessoas, elas tinham múltiplas habilidades. Tá? Isso era muito bom. Eles eram físicos, astrônomos, matemáticos, né, artistas, pintor, enfim, tudo, né, em um só. Eles se reuniam para debater múltiplos assuntos, né, filosofia, né, múltiplos assuntos. Você não precisava ser especialista, não era. Quando a gente começa a ver a história desses grandes mestres, não tem essa história de que ele era só um especialista em uma coisa. Né? Até os grandes cientistas, eles eram já empreendedores, né, para conseguir realmente lançar o seu grande experimento, né? A gente começa a ver aí alguns documentários e ver toda a história por trás, né, o empreendedorismo que tinha, né, aquela veia daquele grande cientista. Muitas coisas assim, né? Múltiplas habilidades. Então, gente, era algo que era visto como bom, né? Era uma qualidade você ser múltiplo. E hoje não. Né? Hoje é ruim você ter múltiplas paixões. Então, se a gente pega, né, Da Vinci, que eu gosto de pegar o exemplo de Da Vinci, porque é uma grande inspiração até pelo lado da criatividade, né? Os cadernos dele, que eu já falei aqui para vocês em outros momentos, você pode achar os cadernos de Da Vinci aí na internet, né? Que era tudo... Não tinha aquele padrãozinho de organização de seguir a linha, né? Ele desenhava conforme o sentido que vinha na cabeça dele,
né? Tinha as anotações dele, ele estava sempre em contato com especialistas, né? Com pessoas que estudavam só uma coisa, né? Que são especialistas em um assunto, ele ia lá, aprendia e repassava, tá? Claro que, né, ele não ia atingir aquele nível de profundidade que o especialista, né, que dedicou toda a vida dele estudando aquilo, atingiu. Mas ele ia lá, pegava o que interessava, né, compilava as ideias e passava adiante o aprendizado. Esse é o multipotencial. Se você ama estar em contato, vocês viram, né? Eu fiz por muito tempo aqui no Brasil e Vinhos, né? Trazer os especialistas, partilhar. É algo que me alimenta. Quando eu tô com uma pessoa que eu sinto assim, cara, essa pessoa sabe muito mais do que eu, isso me brilha os olhos. Eu gosto de estar do lado das pessoas assim, que eu sei que eu tô aprendendo. Eu sempre fui uma pessoa, né, que eu gostei muito sempre de estar no meio de idosos, de pessoas mais velhas. Sempre gostei. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham uma visão de mundo, uma experiência que eu ainda não tinha. Então eu sempre sentia que eu tinha que aprender com aquelas pessoas. Porque elas já estavam à frente, né, na caminhada da vida. Então, isso tudo eu tô falando para você ir fazendo o diagnóstico e ver se você se identifica, né? Porque pode ser que, às vezes, você está em dúvida ainda, né? Se você é multipotencial ou não. Mas, normalmente, a gente nunca vai ser aquela pessoa que sabe mais, tá? No meio da roda. A gente vai estar sempre no meio de outras pessoas que sabem mais. E a gente, o que é bacana? Porque a gente pega, né, um aprendizado aqui, um conhecimento de um especialista, um conhecimento de outro especialista, de outro, e a gente vai colocando na nossa cabeça e vai fazendo aquela interseção. Sabe assim, quando a gente estuda os conjuntos, né, na matemática, o A com o B, aí tem aquela interseçãozinha. Então, a gente tem essa habilidade. Porque a gente tem tanta referência na nossa cabeça, o nosso banco de dados é tão amplo, tão vasto, que a gente vai fazendo as conexões. Isso aí, gente, é uma baita habilidade, tá, do futuro, né, super necessário. Não só, eu falo do futuro, que o pessoal fala a nova era, o futuro e tal, mas já é o presente, né. Já é algo que a gente está vivendo hoje, né, que é um requisito, né. Então, assim, as coisas estão mudando, tá, os multipotenciais, eles já estão sendo vistos de forma diferente, né, que realmente eles são pontes, né, que são super necessários aí no mercado de trabalho, na vida, enfim, fazer essa conexão também, né, quando a gente trabalha junto com especialistas, né, junto o multipotencial com o especialista é perfeito, né, então as grandes organizações, elas já têm isso muito nítido, né, elas já estão desenvolvendo isso, elas já têm essa consciência, né, bem diferente, então assim, são novos tempos, né, a gente, sim, né, já começa a ser reconhecido, né, a ser valorizado, tá? Mas o que nos atrapalha, né, o multipotencial? Se, né, eu parar pra só viver minha multipotencialidade, né, e não me preocupar em estabelecer estratégias, né, para conseguir realmente concretizar meus objetivos. Ah, Carol, você é multipotencial, você tem inúmeros projetos aí na cabeça, daqui a 6 meses é outro, daqui a 6 meses é outro, eu vivi por muito tempo assim, né? Mas, gente, por mais que os meus projetos sejam curtos, né? Porque às vezes a ideia de ter um projeto para a vida, isso me assusta, né? Normalmente assusta os multipotenciais ter aquela ideia de que você vai fazer isso pro resto da sua vida. Então, assim, podem ser projetos mais curtos, né? Sei lá, um projeto de 2 anos. Então, eu penso que eu tenho que criar tais cursos, que eu vou estar dando esses cursos, sei lá, né, nos próximos 2 anos. Mas concluir esses meus projetos. Não precisam ser para a vida toda, mas concluir, né? Não deixar as coisas pela metade. E pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa de estratégia, né? A gente precisa ter uma visão do final, né? Por que eu consegui concluir a minha peregrinação? Porque eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha clareza, né? Qual que era a minha meta. E aí, né? Criei um plano, né? Um passo a passo, plano diário do que eu ia fazer e ia vivendo um dia de cada vez, né? Acompanhando também, né? No final do dia eu analisava, né? Como tinha sido o meu dia, como eu estava e como que ia ser o meu próximo dia, tá? Isso aí eu tô falando, né? Na peregrinação, mas é algo que é necessário para nossa vida, para o planejamento dos nossos projetos, né? Então é necessário estratégia,
Não adianta eu querer fazer e vou viver um dia, né, após o outro sem planejamento nenhum, que você não vai conseguir. A gente perde o foco muito rápido, né? A gente está aqui encantado com o Elefante Amarelo, que é hoje esse meu projeto aqui, a comunidade, Enopatia Uhu. Aí passou uma borboleta, eu já tô lá, já viajei na maionese. É assim que acontece, né? Então a gente precisa, é muito importante a gente se conhecer as nossas limitações também, né? Ver como que a gente se apaixona fácil aí, né, por outros projetos e ter foco, né? O foco não é abrir mão, tá, gente, das nossas paixões, da nossa verdade. Pelo contrário. Só que assim, é o que eu falo, né, muito pra vocês. Você passou a borboleta, você gostou? Anota a borboleta. Deixa ali, porque no momento, né, pode ser que ela vai ser incluída ali no teu projeto, né, no momento certo. Não deixa esquecer, porque realmente a gente tem muitos insights, né, muitas ideias. Normalmente o multipotencial, ele é muito criativo, ele tem muitas ideias. Então, não deixe passar, né? Porque pode ser que depois realmente seja útil, né? Então eu tenho sempre o meu bloquinho, né? Tanto no celular quanto, né, físico, que eu vou anotando as ideias. E você vai revendo, né? Porque pode ser que depois você tenha como ir conciliando, fazendo aquelas interseções, né? Que eu falei que a gente consegue fazer muito bem, tá? Então não precisa se desesperar, né? Viva cada momento, cada projeto no seu tempo, tá? Para conseguir concluir. Senão, fica sendo só mais um projeto interminado e inacabado, tá? Isso eu digo, tá, pessoal? Porque eu sei muito bem que a gente se sabota, a gente procrastina, né? Então, assim, é característica nossa, né? Então, a gente precisa reconhecer, né? Reconhecer também nossos pontos fracos para saber lidar, tá? E aí, pessoal, o que tem de... Vamos analisar, né? Alguns pontos, né? Pontos negativos de ser multipotencial, né? Essa questão de se entediar, que eu falei, né? De se interessar por múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes você fica estressado, você fica agoniado, né? Dá uma ansiedade, né? Escolhas impulsivas às vezes, né? Como eu falei ali de você pegar já mais um projeto, você vai pegando, né? Sem pensar às vezes, né? Nas consequências que isso vai trazer. Ou é 880, né? Ou você tá fazendo mil coisas, ou você tá lá entediado, procrastinando, não tem vontade de nada, né? É muito louco isso, porque é por isso que eu vejo, assim, que a rotina, ela me faz bem. Se eu vejo que eu tenho meu dia preenchido, eu já tenho ali, né, tudo que eu tenho que fazer muito claro, né? Aí eu sinto, pô, super produtivo. Ao mesmo tempo, se eu não tenho clareza do que eu tenho que fazer, né? Aí, meu Deus, uma coisa que eu poderia demorar 5 minutos, eu fico 1 hora, 2 horas, né? Quando eu vejo, já tô vendo ali, tô numa página que não tem nada a ver, já tô, sabe, assim, fazendo coisas que não tem nada a ver com o que eu deveria estar fazendo. Então, né, também tem esse lado ruim, né? Não é só lado bom, né? Então a gente precisa entender nossas limitações. E aí, quando vem esse tédio, quando vem essa procrastinação excessiva, às vezes, né, a gente tem tendência a ter depressão, por exemplo, né? Nós somos pessoas super sensíveis, né? Então, tu imagina um multipotencial que trabalha com vinho, né, gente? São pessoas altamente sensíveis, muito sensíveis, que captam tudo, né? Você fica mal, você se abala, né, quando você sente ali que o ambiente não tá legal. Eu sou bem assim, né? Ambiente não tá legal, meu Deus, eu sinto logo. Me ataca logo enxaqueca. Eu sou super... Pessoas que têm enxaqueca, assim, normalmente elas são sensíveis, né? E aí a gente tende, né, a ter dias aí que a gente não tá bem, né? Seja enxaqueca ou outros males, né? Às vezes algumas pessoas atacam no estômago, né? Cada um vai ter o seu sinalzinho ali, né? O seu... Bem, né? A sua sirene. E aí você fica lá, né, improdutiva. E quando a gente tá improdutiva, meu Deus, né, ai meu Deus, fiquei um dia lá com enxaqueca mal, ou se você começa a ter realmente, né, depressão, enfim, né, eu já falei com vocês que eu já tive, né, 2 momentos da minha vida aí, você começa a se cobrar mais ainda. Por que eu tô assim, né, por que eu não tô produzindo, eu precisava, né, Por quê? Porque a gente se compara muito com as pessoas, né, convencionais, que às vezes não tem essa oscilação que a gente tem, né? E a gente não se permite também, né, viver esses momentos, né? A gente viu aqui no início,
É necessário a gente passar pelas sombras também, né? Lógico que eu não tô falando aqui, ai, que bom que é viver uma depressão, né? Não é nada disso, a gente tem que buscar ajuda, né? Eu busquei ajuda, fui fazer tratamento, coisa que eu era totalmente contra tomar remédio, né? Para depressão, a gente sabe, são remédios fortíssimos. E eu tive que recorrer a isso, porque, né? Buscar ajuda com um especialista, né? Não adianta também eu ficar batendo cabeça esperando, né? A boa vontade vir. Às vezes você tá num ponto que realmente você precisa de ajuda profissional, né? Mas se às vezes é só o tédio, a procrastinação ali inicial, né? Que a gente tem muito seguido, tá? É muito normal você entender que é normal, que faz parte, né? O multipotencial, ele tem essa tendência porque ele sente muitos vazios, né? Ao mesmo tempo que tem muitas paixões, às vezes ele sente muito extremo, né? Ele sente muitos vazios. Ó, enxaqueca, a Karina falou, bloqueio, projeto não sai no prazo, exatamente, né? A gente se frustra, a gente começa a se cobrar, que a gente não consegue cumprir prazos. Isso é muito característico do multipotencial, né? E aí a gente começa, às vezes, o vazio porque não tá dando conta, né? A autocobrança, a autocrítica sempre muito forte. Ou também o vazio de você, aquilo que você não tá se sentindo útil. Ai, não sou útil, né? Às vezes o meu emprego ali tá sendo só mais um emprego assim, mas eu sei que eu poderia estar fazendo algo a mais. A gente tem muito essa vontade de fazer algo a mais, né? E quando a gente sente que não tá fazendo, você também fica se sentindo muito mal, é aquele vazio. Então a gente tem, tá? Essas características. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque são sombras constantes ali, que vão estar sempre junto com a gente. Tá? Então a gente precisa cuidar e buscar, né, também os gatilhos favoráveis, né, que nos ajudam a não ficar nessa parte ali das sombras, né, nessa dimensão, né, digamos assim. Então, por exemplo, eu sei, né, eu resgatei a prática da aromaterapia, que é algo que pra mim já tava, né, lá perdido, esquecido há tempos. Olá, Luiz, bom dia. E é algo que eu sei que me faz muito bem. Tem alguns óleos essenciais, né? Tem a própria laranja doce, assim, me dá uma alegria, alecrim, né? Claro, cada um tem alguma coisa, né? Que vai, como a gente é sensível, né? Alguns gatilhos do bem. Eu poder fazer lives para vocês, eu poder dar minha mensagem diária nos stories e tal, isso também me alimenta, porque eu tenho, né, eu vou nutrindo aquela sensação de que, Carol, isso aqui, essa palavrinha pode estar fazendo a diferença no dia de alguém, né, assim como eu recebo várias vezes mensagens por directs das pessoas dizendo isso, né, ai, obrigada, eu tava precisando ouvir isso, e aí você fica, né, se sentindo útil, né, vendo que tem um porquê, e aquilo também alimenta, né, te dá um gás a mais, né? De você dar continuidade, tô no caminho certo, né? Às vezes a gente precisa também desse direcionamento, né? E aí, pessoal, coisas boas também, né? Vamos ver o lado bom, né? De ser multipotencial. A gente, né? Como eu falei, a gente agrupa as ideias. Então a gente está sempre aprendendo muito. A gente é estudioso por natureza, gosta de estudar, de aprender, de se desafiar, né, seja, né, no colégio, né, provavelmente aí multipotencial eu gosto de estudar, mas assim, eu não tinha aquele hábito de ficar estudando não, em casa e tal, mas eu gostava de aprender, né, eu era bem de estudar de véspera, eu já falei isso pra vocês, né, mas eu gostava de aprender, eu tinha facilidade para aprender, né. Então, às vezes, as pessoas precisavam estudar muito tempo, eu pegava rápido, sabe? Tinha um raciocínio rápido, né? Isso é uma característica do multipotencial, o aprendizado rápido. Tem uma luz aqui, eu vou abrir aqui rapidinho. Pronto. A gente tem um aprendizado rápido. Tanto que, né, a gente domina inúmeros assuntos, né, que nos despertam interesse. E a gente começa a ficar tão encantado, apaixonado por aquilo, que a gente vai em busca, né, de vários recursos, várias fontes, e a gente começa a entender num nível, né, que a gente começa a mergulhar mesmo de cabeça, né. E a gente aprende muito rápido. E isso é muito bom porque ao mesmo tempo que a gente aprende rápido, a gente tem essa capacidade também, dá para passar adiante, como eu falei para vocês de Da Vinci.
Se a gente tem inúmeros conhecimentos, vocês imaginem compilar isso e passar adiante. Essa é a ideia, né, da nossa mensagem, de criar um conteúdo autêntico, né, de realmente mostrar um ponto de vista que é único nosso, né, porque a gente tem múltiplas visões e você poder proporcionar isso para outras pessoas, imagina só, é o que eu falei, a gente vai levar o vinho de uma forma que ninguém nunca viu, né, já pensou que legal, né? Ó, Karina, adorava sentar na frente até na faculdade, CDF, né? Eu também era super nerd CDF, né? Ai, Jesus, ó, tu vê que a gente vai, né, se entregando aí. A gente vai vendo que, né, realmente é muito característico, tá? É super legal quando a gente vê que tem, né, outras pessoas assim. Bom, a Karina, a gente tem várias coisas em comum, né, Karina? E uma coisa muito importante que a gente tem, que é ótimo, né, é a capacidade de adaptação. Gente, isso hoje, né, é super necessário. A gente se adaptar, né? Além de ser a borboleta ali, né, que tá em metamorfose, a lagarta virando borboleta, a gente é um camaleão também, né? A gente se adapta muito. Como o Dionísio, ele tem essas inúmeras máscaras, né? A gente também, a gente se molda, né, conforme a necessidade. Tá? Então, a gente não tem dificuldade disso, esse apego de ficar enraizado num lugar, normalmente não. Se a gente vê que é uma oportunidade, que a gente vai se desenvolver, que é algo melhor pra gente, a gente já tá indo, já tá com a mochilinha nas costas e tá indo, tá? Sem apego, fácil. Sempre em busca do, né? Ai, do tesouro, da evolução, né? Daquela chave da resposta. Então a gente vai sem medo, né? Aí as pessoas veem isso, meu Deus, como você é corajosa, né? Você foi e tal. Até quando eu saí do Rio, né? Depois dos intercâmbios, é uma característica. Isso pra mim não é difícil, é o que eu falo, gente. Isso aí, eu não acho que isso seja coragem, tá? Porque assim, a coragem, né? Ela é algo que te desafia muito. Isso aí pra gente é um super gás, né? É algo que é muito bom, né? Então, pra algumas pessoas é muito difícil realmente você sair, né? Você vive na sua cidade, né, toda a sua vida, para você sair, deixar suas tradições ali, é algo muito difícil. Isso pra gente não é difícil, né, porque a gente tem uma coisa de abraçar o outro, abraçar novas culturas, a gente tem muito essa paixão, né, pelo que é diferente, tá? Então pra gente isso nos alimenta. A oportunidade de ver, né, outras culturas, de aprender, de comer outras comidas, provar novos sabores, né? Normalmente aquele aventureiro gosta de estar sempre provando novos vinhos, né, de novas regiões, uvas inusitadas, né? Que a gente é apaixonado pelo diferente, né? Então, a gente não tem esse apego, né? E de achar que a gente só que, né, que já tem todas as respostas. Não, a gente sempre acha que tem algo a mais ali pra gente aprender, né? Então, consequentemente, a gente se adapta muito fácil. Por que também? Porque, como eu falei, a gente está sempre recomeçando, né? O multipotencial, ele passou a vida dele toda, né, recomeçando. Então, sejam, né, novas paixões de estudos, sejam novos projetos, né, novas carreiras, enfim, né, novos relacionamentos, enfim, tudo, né? A gente recomeça. E a gente não tem essa dificuldade de recomeçar, né? Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom quando a gente para pensar aí na necessidade do mercado, né? Hoje, por exemplo, né, todo mundo teve que se adaptar, né, ao digital, né? Conquistar novas habilidades, por exemplo, se a gente fala aqui de criador de conteúdo digital, tô falando de inúmeras novas habilidades que com certeza a gente não tá familiarizado. Então você ficar aqui fazendo live, você editar vídeo, você gravar, você trabalhar com a parte do marketing mesmo, né, da publicidade, enfim, várias coisas que são novas, né? E você precisa se adaptar, né? Vão ser coisas que você não está familiarizado. Mas o multipotencial, ele faz isso de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, né? Até porque ele gosta muito de aprender coisas novas. Se ele sente que ele está fazendo algo que antes ele não tinha domínio, né? Ele fica muito feliz com aquilo. E autodesenvolvimento, né? Como eu falei,
o multipotencial, ele tá sempre buscando a evolução, né? Ele tem essa consciência de que ele pode melhorar, né? É uma pessoa que também é muito autocrítica, né? Mas ao mesmo tempo também usa essa crítica muitas vezes para analisar o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, né? Como que eu posso tá agindo diferente, né? Então, é uma pessoa que busca um autodesenvolvimento por conta própria. Ela não fica acomodada na zona de conforto, vivendo a vidinha dela de sempre, para sempre, tá? Então, é uma pessoa que está sempre em busca de evolução. Essa característica que eu falei com vocês, até da própria espiritualidade, né? De eu buscar respostas em inúmeras religiões e tal. Isso também já é uma característica, se vocês repararem, né? Eu queria melhorar como pessoa, estava incomodada, né? Queria ser um ser humano melhor e eu queria umas ferramentas, né? Digamos, né? Um caminho para me ajudar nisso, tá? Por quê? Porque eu não estava conformada em ser só mais uma, né? E não dá. Eu sei que eu posso fazer mais, né? Então a gente tem muito esse pensamento. E aí, pessoal, vamos aos sinais, então, né? Já que eu falei agora aqui, já tá quase que 100% já tá convencido que é multipotencial, né? Vamos lá. Karina já botou aí, né? Você sente que não consegue terminar nada, né? E se sente frustrado, né? Então, já falamos aí, já foi adiantado. E é um fracasso, né? Quando você pensa aí que nos projetos que ficaram pelo caminho, né? Sem ser finalizados. Será que alguém aí, né? Primeiro sinal. As pessoas dizem que você precisa se especializar em algo, tá? Também outro sinal. Você adora estudar novos assuntos e realizar atividades diferentes. Que eu tô compilando o que eu já falei, né? Mas só para recapitular. Você é curioso, quer saber sobre tudo e tá sempre aprendendo. Por muitas vezes não consegue ver a conexão entre seus diferentes interesses. Então você fica, meu Deus, né? Agora eu vou criar infoproduto, vou criar curso, vou falar de vinho, mas, né, a Karina ali, né, que fez arquitetura, o que a arquitetura tem a ver com isso, né? Então eu penso, o que a produção cultural tem a ver com isso, né? A perfumaria. O que isso tem a ver? A gente começa a ver, assim, que tem coisas, né, projetos no meio do caminho aí que a gente acha que às vezes não tem conexão, né, não tem como, não faz sentido, né, são áreas muito distintas, né, então a música, por exemplo, né, que fez parte aí da minha vida, como que eu vou ligar isso ao vinho, né, às vezes a gente fica achando que são coisas, né, que não vão ter conexão. Vamos lá. Você já foi muito bom em alguma coisa, mas depois de um tempo perdeu interesse por aquilo. Isso aí acontece constantemente, né? A pergunta, né, o que você quer ser quando crescer, é aquela pergunta que até hoje você não sabe a resposta. Deixa eu só ligar aqui o carregador do computador. Até hoje essa pergunta bate ali que você, meu Deus, não sei ainda. Posso responder para hoje? Pode ser a minha opinião, o que eu quero ser hoje, e amanhã tá livre pra mudar? Pode ser assim? Perguntar o que eu quero ser pra sempre é muito fora, né? É igual a ideia que eu falo do propósito, né? A gente fez o exercício no caminho do Ikigai, né? Eu acho muito bacana o Ikigai, que você pega, né, suas habilidades, a sua paixão, né, o que você é bom, o que o mundo precisa, né, e o que eu posso fazer para estar contribuindo para o mundo e tal. Mas assim, gente, é algo, né, que dá para você ir atualizando, né? Pode ser que amanhã o mundo já precise de outra coisa e você tem outras habilidades ali, dá pra ir, né? Não é aquela ideia, por isso que eu não gosto de ficar falando da palavra, né, que o pessoal fica sempre usando o propósito, né? Buscar, descobrir o seu propósito. O multipotencial, ele não pode entrar nessa de descobrir seu propósito de vida, tá? Você vai ficar frustrado. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, esse propósito já não vai ter mais sentido. Tá? Você já vai ter conhecido outras pessoas, sua realidade já mudou, de repente você está em outro país, sei lá, em outro... sua visão de mundo já mudou e aquilo não faz mais sentido para você. E aí, ai meu Deus, esse não era o meu propósito de vida, eu preciso fazer isso o resto da minha vida agora. E aí vive uma vida frustrada, né? Então não, o Ikigai ele se aplica bem, eu acho, assim, porque a gente, claro, né, não é para ter aquilo definitivo. Você faz sempre assim como o mundo muda, as necessidades do mundo mudam, né? A gente também muda, tá?
E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Que alívio, hein? Que alívio. Vamos lá. Bom, você nunca tá satisfeito, né? E sempre procura melhorar. Você sempre acha, né, que pode melhorar mais, né? Aquela coisa, aquele incômodo, né? Você não consegue escolher uma carreira, pois tem medo que seja a escolha errada, né? Já sentiu que parou de fazer o que estava fazendo porque teve medo de estar perdendo algo melhor. Então, também são sinais. Você nunca se especializa em nada, sente que é sempre iniciante. Então, pessoal, quando eu venho aqui sempre falar para vocês, né, as pessoas às vezes não começam a criar stories, a fazer lives aqui e tal, porque acha que, eu tenho mais o que aprender, né? Tem o fulaninho de tal, ele é melhor do que eu. O que eu vou vir falar aqui? Né? E a gente fica nessa de que a gente sempre precisa estudar mais e mais. Você era aquela pessoa que se matriculava em todos os cursinhos, né? Eu sou uma dessas. Sempre tem um cursinho aqui, eu já fico querendo fazer um novo cursinho, né? Meu Deus, coleção de certificado. Gente, hoje não tem mais tanto essa de certificado, né? Mas uns anos atrás, né? Todo cursinho que tu fazia, tu ganhava um certificado. Meu Deus, que orgulho que era ter aquele monte de certificado, né? Eu adorava colecionar certificado, né? Se pudesse fazer moldurar e tal, meu Deus. Bom, você é atraído por diversas direções diferentes e por isso sente dificuldade de saber qual que é a direção correta. E você sente uma certa fobia de se comprometer, né? Então, com uma carreira específica, por exemplo, né? Com um propósito ali que eu dei o exemplo, né? Você ter que saber o que você quer pro resto da sua vida. Isso dá um certo pânico, né? Ó, as meninas aí estão se identificando, né? Então, pessoal, o que acontece? Qual é a nossa lição, né? Eu fiquei bem feliz porque assim, eu já tinha isso, né? Já tava tranquila, né? Já tem de uns tempos pra cá esse meu autoconhecimento, né? Que eu tava em busca, eu acabei descobrindo a multipotencialidade e acabei vendo que por muitos anos eu fiquei lutando contra isso, né? Sabe a história do patinho feio, né? Que ele fica ali, né? Por muitos anos não se identifica e depois quando ele vê, ele acha o grupo dele, né? Então, a gente fica muito tempo, né, tentando ser coisas que a gente não era. Então, tentando, né, seguir uma carreira, virar um especialista, né, e a gente fica frustrado porque a gente não é, né, um especialista. E quando eu vi, né, que eu poderia ser, né, quem eu sou, de ter inúmeras paixões, né, e viver feliz com isso, né, e ser bem-sucedida assim também, né, que eu poderia sim concluir meus projetos, tá? Porque uma coisa não justifica a outra, né? A gente não concluir os projetos, não quer dizer, eu sou multipotencial, então eu tenho essa desculpa, não vou concluir nada, né? Não vou ter comprometimento, que às vezes o comprometimento, o pior, o que acontece? A gente não tem comprometimento com a gente, né? Isso é um problema. Eu vi ali no curso que eu falei com vocês que eu fiz do Empretec, né? Das habilidades empreendedoras, o comprometimento é uma coisa, né? Eu achava que eu não tinha persistência. Mas não, eu não tinha, né, que eu tenho que trabalhar sempre, né, eu tenho que estar sempre trabalhando, é o comprometimento comigo, né, com os outros eu até, né, faço o que tem que ser feito, mas com a Carol, não. Então, assim, não é questão de persistência, ok, eu faço ali enquanto, né, tiver que ser feito, mas assim, o comprometimento, o final lá, com o objetivo, com a meta, né. Então, por isso que a gente precisa, primeiro, da clareza, né, claro, de onde você quer chegar, não precisa ser lá pro final da sua vida, né, o último dia da sua vida, não é isso, né, a clareza daquele projeto, onde você quer chegar com aquele projeto, né, a gente precisa saber, se eu tô hoje aqui criando conteúdo digital, dando curso, o que eu quero com esses cursos, o que eu quero educar, né, qual que é o meu objetivo, eu preciso saber, e aí então, né, você criar a estratégia necessária, né, seu plano de ação, né, seus passos diários aí que você vai ter que dar para chegar ali, tá? E tudo bem daqui a 2 anos ser outro projeto, tá? Não tem problema, né? No meio do caminho e tal, mas concluir, né? Concluir, porque eu até então não tinha concluído nada, gente, nada. Para analisar meu histórico aí, né? Claro, concluí a faculdade, o mestrado, enfim, né? Mas não abandonei pelo caminho. Mas, assim, em termos profissionais, tá? Que eu digo,
um comprometimento ali de sempre se sentir fora d'água e não tinha por que eu continuar naquilo, tá? Então, né, que a gente entenda, né, nosso perfil, né, e se aceite dessa forma, que a gente tem muito que contribuir, né, com o nosso setor. A gente precisa desses múltiplos olhares, né, nessa visão ampla de mundo que a gente tem. Então, uma coisa muito boa, muito útil aí, né? A gente precisa muito de novos olhares, que eu falo, né? Novas vozes. Porque às vezes a gente só tem ali no mundo do vinho aquelas mesmas vozes que tem aquela visão limitadinha, né? De que o certo é só os rituais e tal, né? De ser no chato, snob, né? De ter que ser o superior, dono da verdade. A gente vem trazendo uma humanização que é natural nossa. Porque como a gente gosta muito de lidar com novas culturas, com novas pessoas, né? Novos olhares, aceitar o outro, as diferenças, a gente precisa passar isso adiante, tá? O nosso setor precisa muito. E aí, gente, o que acontece? A gente é uma pessoa, né? Somos pessoas muito sensitivas, como eu falei, né? Sensitivas, sensíveis, né? E aí, às vezes, a gente começa a empreender por intuição. Não sei se alguém aqui já... Tá, tô sentindo que você quer um negócio, né? Agora vai. Vai por intuição. Tu sente que é um negócio certo. E tudo bem. A gente realmente tem uma sensibilidade mais aflorada. Só que o que acontece? Por que a gente não termina as coisas? Porque a gente fica só na intuição. Ah, não, mas aqui agora eu acho que é isso, né? Eu acho que é aquilo. Não dá pra gente levar um negócio só na intuição. Nos achismos, né? A gente tem que sim, né? Dionísio, ele vem nos trazer essa importância da intuição, das emoções, né? Da gente seguir nosso coração também, né? É importante, realmente tem uma sabedoria ali por trás da intuição, mas aí a gente precisa, né, juntar, né, a intuição com a estratégia, tá? Para conseguir concretizar. Senão, se a gente fica levando o nosso negócio na base da intuição, porque a gente é muito místico, né? O multipotencial geralmente é uma pessoa muito mística também. E aí, né, chega uma hora, claro, né? Não dá pra se alimentar só de intuição, né, gente? A gente precisa ali daquela energia masculina, né, que eu tava falando pra vocês, né, do foco, né, de fazer as coisas, né, da estratégia, fazer o que tem que ser feito, tá? Então, que vai trazer justamente o que? O comprometimento que nos falta, né? Porque quando a gente fica só na intuição, a gente não tem esse comprometimento ali, né? A gente fica ali sendo muito, né? O ar, né? Fica sendo muito conduzido ali, né? Quando vê, já se perdeu. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento, tá? Que é necessário pra gente, ainda mais pros multipotenciais. A necessidade de se ter uma estratégia pra gente conseguir chegar onde a gente quer. Bom, gente... Essa foi a nossa live de hoje. Não sei se vocês se identificaram aí depois desses sinais. Qual a conclusão de vocês? Ó, deixa eu ler aqui. Me sinto como um pato. Não nada direito, exatamente. Não anda direito, não voa, né, Cris? É exatamente isso. A gente se sente como um pato, não faz nada direito. Mas... aceitar isso, né, Cris? A gente realmente, claro, os especialistas, é o que eu falo, eu venho aqui tocar violão pra vocês, eu não sou expert, né? Claro, os musicistas aí que tocam, né, eles vão tocar muito melhor do que eu. Mas tá tudo bem, pra mim tá bom assim, né? Tá bom, eu já aprendi ali do jeito que dá pra eu tocar, pra eu me divertir, né? Pra eu levar adiante. Assim como com os idiomas, por exemplo, eu fiquei muito tempo me cobrando muito isso, de que eu não sou fluente no inglês, não sou fluente no francês, enfim. Mas, gente, eu não passava esses perrengues que estavam na minha cabeça, né, de achar que eu não conseguia me comunicar. Eu conseguia sim, né? Claro, não era naquele nível super fluente de especialistas que se dedicam muito nisso. Mas eu não deixava de me comunicar, né, pro que é necessário pra mim. Tava ótimo, né? E tá bom. Se eu quero amanhã aprender italiano, aprender árabe, japonês, enfim, né? Tá bom. Tipo, eu tenho que entender, né? Que a gente precisa realmente se aceitar, né? Mas acho que quando a gente vê
já que a gente não é o único patinho, né? Que a gente tem um grupo aí de outros patinhos, já fica muito mais tranquilo, né? Eu acho que você passar anos sem se identificar, né, sem se sentir pertencente sendo um ET, é mais brabo. Agora tá mais tranquilo, né? Se a gente já sabe que tem outros aí, ou vários outros patinhos aí, tá junto nessa, né? Vai ser mais fácil. E, né, agora a próxima missão é descobrir, né, como que a gente vai unir aí essas nossas paixões, essas nossas habilidades para estar falando sobre o vinho, né, promovendo o vinho, né, falando diferente, né, com o nosso olhar mesmo. Tá bom, pessoal? Então, vamos ser essa metamorfose ambulante, feliz, orgulhosos disso, né? E vamos usar isso em prol, né? Porque a gente pode sim mudar o mundo, tá, gente? Eu não penso pequeno, não, né? Acredito que vocês também pensem grande, né? E a gente pode sim, tá bom? O mundo precisa da gente, né? Das nossas habilidades, das nossas experiências também, tá? No nosso olhar de mundo. Obrigada, Cris. Bom final de semana para vocês, já vai inspirar aí, ó. Vamos resgatar nossas paixões, já começar a alimentar isso. Um beijo grande, gente.